Pois bem, vamos ao nosso editorial aqui no canal do Professor Roberto, exatamente. Na nova formatação do nosso programa, nós agora temos o editorial aqui, falando sério de política. Pois é, olha o que está acontecendo hoje na direita, o desespero da direita nessa eleição. Eles estão tentando trazer um discurso, uma narrativa, tentando envolver o governo Lula junto às investigações que o André de Mendonça está abrindo contra o Lulinha, ou seja, o Luiz Henrique da Silva, que não é Lulinha, vamos ser bem claro, que a imprensa hegemônica, aquela que está sempre tramando golpes a favor do grande empresariado burguês daqui do Brasil e do exterior, o que eles fazem? Eles tentam vincular a Lula para que o mesmo não tenha uma vitória acachapante no primeiro turno contra a direita e a extrema-direita. Isso é uma operação no qual todas as forças de direita e tanto interna como externa estão fazendo para pressionar para que haja um segundo turno, sabendo que o Lula vai ter uma vitória grandiosa no segundo turno. Mas o que eles pensam? Se o Lula for e não ganhar no primeiro turno, ele é obrigado a fazer concessões. É justamente isso o nosso editorial. Toda vez que uma organização ou um grupo político de esquerda, centro-esquerda ou progressista conseguem chegar ao poder, a burguesia faz com que haja uma pressão para que esse setor abandone bandeiras. Foi assim em 2003, quando o Lula lançou a Carta aos Brasileiros, ou seja, abrindo mão de muitas bandeiras que foram colocadas pela militância das necessidades urgentes de rompermos com um ciclo de miséria e exploração capitalista do nosso país. O que fez o Lula? No segundo turno, lançou a Carta aos Brasileiros, justamente um compêndio onde ele abria concessões para esses setores da burguesia aceitar a sua vitória. É justamente isso que nós não podemos deixar acontecer. Temos que fazer todo o esforço possível para que o Lula vença no primeiro turno. Porque uma vitória no primeiro turno significa um governo forte para combater, nesse último mandato do Lula, toda a ganância do capitalismo burguês brasileiro e internacional. Estamos, sim, num momento crucial da campanha, onde a direita se organiza a nível internacional. Mesmo fraca internamente, eles tentam criar narrativas e ataques ao governo para desgastar frente aos trabalhadores e ao eleitor, para que surja, uma pequena vitória que leve para um segundo turno uma disputa já por eles, sabendo disso, com vitória para o Lula. Nós, como força de esquerda hoje, reativa, temos que impedir isso. Por quê? No último mandato de Lula, será o último mandato derradeiro para as forças progressistas de esquerda terem e acabarem de vez com esse processo de miserabilidade da classe trabalhadora. Eis o nosso editorial. Uma investigação do Ministério Público de São Paulo revelou essa semana os bastidores de uma relação entre ex-policiais militares de alta patente e integrantes do PCC. Você vai ver agora conversas que expõem suspeitas de pagamento de propina, viagens, pedidos de favores e proteção. Boa tarde, boa noite pra vocês. Fica ligado, dá o teu like, te inscreva no canal, faça parte da nossa resistência, porque o canal aqui é um canal de esquerda resistência. E o objetivo é eleger o Lula no primeiro turno, mas se for pro segundo, dá uma vitória cachapante pro nosso velhinho que tá trabalhando por nós. Exatamente. Mas a campanha eleitoral começou. Exatamente. Começando a campanha eleitoral, os programas de jornalismo começam a convidar os candidatos. E eles começam a passar vergonha, exatamente. Essa semana foi a semana, começou com a passagem de vergonha, adivinha de quem? Do comedor de banana mineiro, com casca. Exatamente, o Zema do Novo. Para ser seu amigo, eu não preciso ser sócio do seu clube. Eu acho que você concorda comigo sobre isso. Para o Brasil ser um grande parceiro comercial da China, ele não precisa fazer parte do clubinho da China, que é o BRICS. E o BRICS, quem acompanha sabe que é uma colcha de retalhos, um Frankenstein. Ali tem país de tudo quanto é tipo. Ai, que burro, dá zero pra ele. A Ana citou o Romeu Zema, que disse que o Brasil tem que sair do BRICS. Eu lamento que o governador de Minas tenha estragado o concurso de ideia mais burra para sair dessa crise. Lógico. Porque o BRICS, como disse a ministra Simone Tebet, é solução, não é o problema. Isso. Ou seja, como é que a gente vai brigar com a China na hipótese de agradar o Trump?
Falou tudo, hein? Que é completamente imprevisível. Então, realmente, foi a proposta mais burra, o concurso da ideia mais burra já está esgotado. Novo que tem aqui no Rio Grande do Sul o representante do Manhattan, exatamente, candidato a senador, aquela coisa, candidato a senador pelo Rio. Quero lembrar apenas que a lei que criou as bets no Brasil foi proposta por Fernando Haddad, governo Lula. Foi feita aqui uma acusação grave, que foi o Lula que legalizou e aprovou as bets no Brasil. Chama o VAR, é mentira. A lei é de 2018, o presidente era o Temer. Tinha 4 anos para regulamentar, Bolsonaro não regulamentou. Durante todo esse período, as bets operavam sem fiscalização, sem nunca recolher impostos. Foi no governo do Lula aprovada a lei para que as bets sejam fiscalizadas, paguem impostos e combatam o crime organizado. Nós, os gaúchos, a gente tá ruim, hein? Ah, por isso mesmo a Manuela tá na frente e vamos ganhar com pimenta. Exatamente, porque do outro lado aqui do sul tu tem o Van Hatten, eu não sei qual é o outro lá, mas o outro que é o candidato a governo deles, né? O Zucco. Ah, pelo amor de Deus, não tem nenhum tipo de proposta política pra tirar o Rio Grande do Sul do buraco que o Leite colocou. Exatamente. É a continuação da mesma política. Mas estamos falando do Zema, do Partido Novo. Não vamos acabar com a CLT, mas queremos uma alternativa. O funcionário e o patrão decide. Eu quero a CLT ou eu quero esse novo modo de trabalhar aqui, aonde alguém possa fazer um contrato de trabalho para trabalhar 2 horas por dia. Já dizia Vanessa da Mata, não tem mais jeito. Isso existe no mundo inteiro. Por que que não podemos colocar aqui no Brasil? Alguém que fala, eu vou trabalhar só na quinta e sábado. Para que melhore cada dia melhor, que venha as melhoras melhor ainda do que o que já está. Do que no que está. Que venha as melhoras melhor. Para melhorar. Das 7 da manhã a 1 da tarde. Aqui no Brasil não pode um contrato desse. Então, queremos ter uma alternativa CLT. E deixar as empresas e os empregados optarem. Se a CLT é melhor, eles vão optar pela CLT. Se a nossa alternativa for melhor, eles vão optar por ela. Prevê uma reforma trabalhista, precisaria passar pelo Congresso. Não é reforma trabalhista, é um complemento trabalhista. Como é que é? De novo, não tem nada. É o mesmo discurso. Ou seja, nada. Terra arrasada. Tanto é que foi desmascarado no podcast Três Irmãos. Aí, Rodrigão, parabéns, desmascarou mais um. Essa TV aqui, ela deve ser chinesa. Você vai lembrar de Telefunken, de Philips, de Gradiente, não lembra? Nossas empresas nacionais que não Você foram protegidas, você queria ter aqui uma TV de 29, pesando 70 quilos, Ô, Zema, em vez dessa isso, aqui? Não fala isso. Não, Né? aí não. Se o governo tivesse protegido a Gradiente, hoje a gente tava produzindo TV igual a Samsung. Inclusive, essa Samsung tá aqui só porque o governo coreano protegeu a Samsung lá e fez ela ficar forte. Não tenho como ficar do teu lado. É igual a BID. A BID hoje só tá nas ruas do Brasil, espalhado pra tudo quanto é lugar, porque o governo chinês protegeu a empresa deles e ela ficou forte, deu muito incentivo. A gente tinha que ter protegido a nossa Gradiente. Corte rápido. Se a gente tivesse protegido a nossa Gradiente, hoje a TV Gradiente 29 tinha virado de LCD e tava em outros países, só que a gente acabou com ela pra favorecer essa daqui, que só vem aqui, vende pra caralho e leva o dinheiro pra lá. Eu não estou suportando mais. Vejam lá no podcast Três Irmãos as lapadas que o Zema levou com a realidade. Simplesmente isso. O Rodrigão usou a realidade. Quando o Zema disse, temos que privatizar tudo, temos que entregar tudo, né, aos bancos privados. Daí o Rodrigão disse, vem cá, o Márcio é banco privado, como é que era isso? Eu deixei muito claro, tá lá no meu discurso de posse, eu serei o governador de Minas que vai combater a corrupção como nenhum outro governador jamais fez. Envolvido, não tem, o governador? Não sei, as investigações que tem de ambos os lados, tem, né? Da direita e da esquerda. É só pegar os 5 partidos que mais fizeram negócio com o Banco Master, são todos partidos de direita. União Brasil, PP...
Aí nós estamos falando de centrão, Centrão é direita, né? O centrão é esquerda. Eu acho que tá lá apoiando o Lula e ganhando por estar apoiando o Lula, não tá não? Dá uma olhada nessas votações. Centrão é esquerda, então. Centrão é centrão, né? Gosta de lucrar. É porque se tivesse com Lula, seria um centrão a favor do povo. E não me parece isso, é um centrão a favor do empresário mesmo. Não. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Minas Gerais, que agora está no caminho certo. O Estado é outro. Agora, como a oposição não tem o que falar de corrupção no meu governo, de escândalo, fica falando a dívida aumentou. Não, eles falam. Você tem tá algumas entendendo? coisas que eles falam. De corrupção, falam, o Zema, ele beneficiou o dono da Localiza. O Salim, né? Você é muito próximo dele, deu muito incentivo. Você quer falar sobre isso também? Que hoje a Localiza cresceu pra caramba, né? Nos últimos anos. Se você montar uma locadora de veículos, você vai ter o mesmo tratamento que a Localiza. Isso é que tem que ficar claro, as pessoas não entendem. Existem regimes especiais que mais prejudicam o povo e favorecem o empresário do que o contrário. Eu vou te citar um aqui, por exemplo, que foi no seu governo, ficou muito forte, que realmente são os centros de distribuição. A gente conversou com o secretário da Economia uma vez, e ele até contou essa história, que o Mercado Livre já queria vir para Minas Gerais já tinha um tempo, né? E nos governos anteriores eles não tinham acesso ao governo, não conseguiam negociar. E no seu, você mandou os caras, ó, vai atrás, traz a Amazon, traz o Mercado Livre, eu quero esses caras aqui, né? Nos governos anteriores eles falavam, vai gerar muito emprego, e os caras falavam, não, isso não vai gerar nada de emprego. E hoje prova-se que esses centros de distribuição, eles estão acabando com os comércios locais. Tem incentivo que comércio local não tem, por exemplo, eles não precisam pagar substituição tributária, o que muito comércio local pequeno tem que pagar, né? E o fato deles estarem pejotizando e aumentando o número de entregas e favorecendo essa logística rápida, você pegar aqui o comércio aqui de Araguari e Uberlândia, vai no centro dessa cidade. Morreu. Hoje tudo que sai do Brasil tá saindo, a grande maioria, por centro de distribuição. Ah, mas os caras estão gerando entregador. A tendência é cada vez diminuir, porque o que eles querem é aumentar o lucro e reduzir despesa, né? Os caras logo estão colocando locker pra entregar no meio da rua, estão colocando drone pra fazer entrega, já estão trazendo aquele carrinho chinês lá da China que entrega sem motorista. Então, mas gerou muito entregador. Daqui uns dias essa galera tá no olho da rua, vai entregar com drone. É isso. Ô, Rodrigo, se nós não trouxéssemos esses CDs para Minas Gerais, eles iriam aqui para Catalão, no sul de Goiás. Eles iriam ali para Barretos, no norte de São Paulo. Ia ser pior ou melhor para Minas? Talvez melhor, porque ia demorar mais a distribuição. O cara é foda, patroa. Né? Porque continua a mesma coisa, é isso? Então assim, gente, o que a gente percebe dessa direita é que eles não têm proposta nenhuma. É a mesma cantilena enfadonha, entra ano, sai ano. Eles, além de serem governadores e colocarem o seu estado na maior catástrofe econômica, que é justamente isso, ninguém quer ser candidato a governador, nem o Cleitinho quebrar essa bomba, que é Minas Gerais, que o Zema tá deixando, né? Para tentar tirar Minas Gerais, que era um dos estados mais ricos do Brasil, se tornou hoje um dos mais endividados, exatamente, um dos mais endividados. E ainda por cima, o Zema dando isenção para mineradora. Isso que eu chamo de uma política do Partido Novo. Entrega as riquezas todas do estado para um capital privado aqui, ó, no rabo do trabalhador. Eu vou privatizar a Petrobras. Grande dia. Eu vou privatizar o Banco do Brasil. Coisa horrorosa! Sai daí! Para fazer o Brasil prosperar é implacável. E vamos ter de fazer uma nova reforma previdenciária. O brasileiro está vivendo mais, vai ter de trabalhar mais. Paciência. Eu sou louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Não vamos acabar com a CLT, mas queremos uma alternativa. O funcionário e o patrão decide. Eu avisei! A sua reforma da Previdência será como? É aumentar a idade mínima? Qual é a sua proposta de reforma da Previdência? E se o senhor é favorável a desvincular reajuste de aposentadoria do salário mínimo? Nós vamos precisar, sim, aumentar o tempo de contribuição. É fundamental. E eu quero que o salário mínimo continue sendo utilizado, mas não podemos também estar dando ganhos reais de forma alguma. Que tipo de adulto eu vou ser?
começar com o ataque da Guerra Fria que os Estados Unidos estão fazendo com o Brasil. Exatamente. Parece que agora o governo americano tirou o visto da embaixadora do Brasil nos States. Exatamente. Mas isso não afeta em nada, porque ela continua sendo embaixadora. Trump não entende mais o Lula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma declaração que, à primeira vista, parece simples, mas que, quando você entende o peso por trás dela, muda completamente o jogo. Lula disse que se Donald Trump não quiser comprar produtos do Brasil, ele simplesmente vai encontrar outros clientes. E não parou por aí. Ele reforçou que o Brasil já abriu mais de 500 novos mercados internacionais nos últimos anos, deixando claro que o país não vai ficar parado esperando decisão de ninguém. Em outras palavras, o recado foi direto. O Brasil não depende mais de uma única potência. Ou seja, isso é uma retaliação, porque o Brasil, o governo brasileiro e Itamaraty, ainda não aprovaram a indicação do embaixador, né, do Trump. Mesmo porque ele ainda tem que passar pelo Congresso americano. E parece que não tem lá no Congresso americano uma maioria. Será que é o primeiro sinal da decadência de Trump junto aos congressistas americanos? Pois é, vejamos os próximos capítulos dessa historinha. Mas nós temos aqui agora a questão do Marcola, exatamente. Não bolsonaristas querem envolver com a sua narrativa, grudando a questão junto ao governo Lula. Mas não tem pra eles não, porque o Marcola já deu suas declarações e se tiver que explicar, ele explica. Se tiver que mostrar, ele mostra do porquê desse din-din que ele pediu emprestado. Exatamente. Tudo isso um arranjamento pra tentar desgastar o governo Lula, que hoje saiu mais uma pesquisa da Quest e mostra que o presidente Lula continua com 9 pontos na frente de Flávio Rachadinha. Exato. Nós começamos o Em Ponto de hoje já abrindo com a pesquisa Quest, uma nova rodada dessa pesquisa que acaba de ser divulgada para eleições 2026, eleições presidenciais. Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos aos números aqui do primeiro turno. Presidente Lula, atual governante para a reeleição com 40% das intenções de voto, seguido pelo pré-candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, que tem 28%. Ronaldo Caiado vem em seguida com 4%, o pré-candidato do PSD. Renan Santos, do Missão, pré-candidato do Missão, com 3%. Romeu Zema, na sequência, com 2%. Cabo Daciolo, 1%. Todos os outros, 1% a partir de Edmilson Costa, do pré-candidato do PCB, com Heró Bezerra e Hertz Dias, todos não pontuaram. Indecisos, 11%, brancos, nulos e não vai votar, 8%. E agora em setembro vai entrar o grosso. Fábio Rachadinha, exatamente. Esse não consegue. Deu lá uma mexidinha, deu uma subidinha, Caiado caiu, o Zema caiu e ele deu uma subidinha, pegando os votos da própria direita. Exatamente. Mas o que mais nos interessa é que agora o Dino tá como relator da tentativa de envolver o Lulinha, filho do Lula, o Luiz Henrique Lula da Silva, ou Luiz Henrique da Silva, que o Lulinha é um apelido dado pela grande mídia para tentar envolver e fazer uma analogia com o presidente Lula, que não tem nada a ver, o guri é bem grande, né? Bem grande, já saiu das fraldas, já saiu dos coelhos, então ele caminha com as próprias pernas dele. Mas o Dinão agora vai botar agora a casa em ordem e que André Mendonça que se cuide. Exatamente, porque agora tem ali, ó, o Perdigão ali, ó, atrás dele ali, ó, qualquer coisinha já dá uma mordida no cangote do André Mendonça, que é o Dinão. Esse é o cara, meu velho, que tá acabando com a mamata do Congresso inimigo do povo. E tem outra, parece que agora juiz que for pego e processado não tem mais a mamatinha de ser colocado, ser despedido e continuar ganhando as merrecas de 100 mil reais. Acabou, graças ao Dino. Exatamente, ou seja, magistrado que cagar no patê e rasgar a Constituição vai direto pra rua sem direito à indenização, exatamente. Ou a mordomia, acabou, vai ter que continuar trabalhando com carteira assinada e CLT. Exatamente. Essas são nossas notícias. Quer saber mais? Na sexta-feira, a partir das 2 horas, temos nosso programinha ao vivo. Acessa lá no canal do TikTok, sem rodeios pra você. Vamos ver a parte que eu mais gosto outra vez, tá? Ele chamou o meu marido de ladrão de galinhas, de corrupto, de burro, de jumento. Diz que Bolsonaro roubava a gasolina. Disse que as esposas de Bolsonaro seriam todas ladras. Disse que os filhos do meu marido, os meus enteados, eram corruptos, que eram ladrões. E deu a eles um apelido, ovos de serpentes nas histórias. Essas foram as palavras de Ciro Gomes sobre os filhos do meu marido. Sempre foi um corrupto. Eu conheço o Bolsonaro.
Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete dele. O que o Bolsonaro tá com medo? Tá com medo porque esses filhos dele são tudo bandido. Ô louco, meu! Caceta, segunda edição. As notícias do mês que você não viu porque estava no escurinho amassando um broto. Muito se fala sobre o rombo do tal Banco Master e do seu chefe Daniel Peleleca Borcaro, mas poucas pessoas entenderam de fato a gravidade dos crimes cometidos por ele. Então, eu, a gatinha felpuda de vocês, resolvi resumir a história do que se sabe até agora. O homem tinha 52 celulares. 52! Eu tenho um só e já não sei qual grupo que eu mandei bom dia. Me explica uma coisa. Eu tive um telefone grampeado e perdi o mandato. O homem tinha 52 aparelhos e perdeu só o banco. O Brasil realmente é um país de oportunidades, principalmente para vagabundo. Agora, prestem atenção no banco dele. O sujeito prometia 140% do CDI. Um banco sério promete, sei lá, 110. Um banco ousado promete 120. Ele prometia 140. Isso não é investimento, é sequestro relâmpago com aplicativo, porque quem acredita nisso já deve entrar no banco de mãos pro alto. Eu sou economista, então eu sei fazer conta. Para pagar 140%, o dinheiro tinha que nascer grávido, porque simplesmente não fecha a conta. Aí eu descobri o segredo. Não tinha dinheiro. Tinha promessa. Ele vendia esperança. Ele era o tigrinho dos bancos. Eu passei anos falando que dava para estocar vento. Todo mundo riu da minha cara. O sujeito foi lá, estocou o vento, vendeu o vento, deu o vento como garantia e ainda cobrou taxa de administração do vento. No fim das contas, a doida era eu. Ele comprou uma carteira de crédito de 6 bilhões, que não existia. Depois vendeu essa mesma carteira por 12 bilhões e ela continuava não existindo. Ele vendeu nada pelo dobro do nada. Isso não é banco, isso é rifa de moto. Sem moto! Eu fui derrubada por uma pedalada fiscal. Uma bicicletinha na contabilidade. O homem não. Ele fez um Tour de France inteiro. De camisa amarela, gel na bunda e ganhou o quê? Só uma tornozeleira? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Você lembra do que eu falei sobre o Banco Master? Rombo de 52 bilhões, Daniel Borcaro preso, FGC consumido pela metade. Então, tem um segundo banco no meio disso que quase ninguém tá falando a respeito. E pertence a ninguém mais do que Edir Macedo. Esse Edir Macedo. O nome desse banco é Digimais, mas antes de ser Digimais era o Banco Renner, uma instituição gaúcha fundada em 1981. Macedo comprou 40% em 2009 e ampliou para controle total em 2020. Ele nomeou um bispo para a presidência, sem nenhuma qualificação no mercado financeiro, somente rodeado de outros membros da Igreja Universal na diretoria. O resultado foi um prejuízo de 740 milhões só em 2022. E o próprio Banco Central entrou e exigiu a troca de toda a diretoria. Quem que assumiu? Aldemir Bendini. É o ex-presidente do Banco do Brasil, ex-presidente da Petrobras, preso na Lava Jato por suspeita de propina da Odebrecht. Esse que é o padrão da gestão. A questão é que o problema real veio à tona em 2025. Em fevereiro, o Digimais vendeu carteiras de crédito consignado por 650 milhões. E uma auditoria revelou que 22 mil dos 55 mil contratos não tinham lastro nenhum. Eram completamente falsos. 500 milhões em papel podre. Sabe de onde vieram os papéis? Do Banco Master e da Reag Investimentos, as duas instituições no centro do maior escândalo bancário da última década. A Reag, por sinal, era controlada pelo Fabiano Zettel. Você sabe quem que é esse? É o pastor da Lagoinha, cunhado de Daniel Borcaro. O Zettel foi preso em março de 2026 como operador do esquema financeiro. Isso obviamente não é coincidência, é todo o ecossistema conectado. Hoje, o rombo do Digimais é de mais de 8,5 bilhões de reais. Macedo tentou vender o banco 4 vezes desde 2024. Todos os compradores desistiram ou foram vetados pelo Banco Central. Agora o BTG Pactual negocia a compra. Se essa é a última chance antes de uma liquidação que consumiria ainda mais recursos do FGC. O mesmo fundo que já está pagando os credores do Master. Mas aí que tá. Em dezembro de 25, o Banco Central exigiu que Macedo injetasse 250 milhões no banco. Ele fez isso, porque ele tem dinheiro pro caralho. Ao mesmo tempo, retirou 2 bilhões da TV Record que estavam investidos lá. O banco perdeu mais dinheiro do que ganhou. E aí você tem um escudo político.
o Partido Republicanos, que é braço da Universal. Sabe quem faz parte dele? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Que golpe! Muito esperto, mas é golpe! Eu vou prestar mais atenção para não cair de novo nessa! Flávio, eu quero saber como você faz para manipular toda essa gadaiada. É o seguinte, é só você gritar Deus, pátria, família e liberdade que a boiada já cai aos pés. Você tem por quem puxar, né, Flávio? Léo, eu aprendi com meu pai. Meu pai é um baita mentiroso. É aquele ditado, filho de mentiroso, mentiroso vai ser. Faz sentido, porque seu pai foi pra Papudinha. Essa agora foi forte. Olá, galera, pobres e remediados de direita que pensam que são ricos. Podem votar em mim, que a sopa de ossos será com ossos de primeira. Desgraça! O Lula, ele tá cuidando do Flávio como se fosse um peru de Natal. Naquele momento ali, ele tem data para morrer. Cuida dele no primeiro turno e depois serve ele no segundo turno. Se fodeu.